Olá, todos, sem alguma exceção. Eu sou Lessa Guimarães e este é o seu canal Português para Todos, um canal voltado para a reflexão da língua portuguesa em quaisquer níveis, seja você de nível fundamental, nível médio ou nível superior, em graduação ou pós-graduação. É concurseiro? É professor? Sinta-se à vontade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre metodologias ativas, algo que está mexendo muito com a cabeça dos nossos estudantes, dos nossos professores e dos pais desses estudantes. Como fazer e o que fazer quando a sala de aula é em casa. Eu espero que você goste, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas antes de começar o vídeo, vamos de vinheta! Bom, pessoal, hoje eu estou gravando o vídeo diretamente da cozinha daqui de casa. Isso porque ainda vou fazer o café da manhã para as crianças irem para a escola. Na verdade, as crianças não vão para a escola é aqui dentro de casa. Essa é a rotina vivida por muitos pais e mães neste país. A escola está agora dentro da casa das crianças. E como desenvolver a educação diante desses tempos de pandemia? A melhor alternativa são as metodologias ativas. É hora de aliar as metodologias tradicionais, as metodologias ativas, deixar de desapegar-se do comodismo e passar a transformar o aluno em um sujeito ativo de seu próprio aprendizado. E como é que nós fazemos isso? Justamente, eu vou apresentar 3 metodologias ativas aqui para que você possa reconhecer e saber como pode funcionar o aprendizado de uma forma mais eficaz nesse tempo de pandemia. Mas antes disso, eu vou fazer aqui uma coisa, que é cortar aqui um limãozinho. Na verdade, eu sempre faço isso, né? Eu aplico aqui uma força na faca, na lâmina da faca, uma força trabalho, e ela exerce uma pressão sobre o limão. De novo limão, né? Pois é. É porque eu sempre faço isso, todas as manhãs. Eu sempre utilizo limãozinho com água, faço uma espécie de hidrólise para poder tomar antes do café da manhã. Por que eu faço isso? Porque eu tenho um problema de retenção de líquidos, né? Minha barriga fica muito inchada por conta da retenção de líquidos, e a água com o limão, de certa forma, me ajuda muito a equilibrar, né, o meu organismo. Como assim? Bom, eu adiciono aqui um pouco do sumo do limão, a água, né? Promovo aí uma pequena hidrólise. E essa substância, que a princípio é ácida, quando chegar ao meu corpo, ela vai se transformar em alcalina. Ela, transformando-se em uma substância alcalina, vai promover um equilíbrio com o suco gástrico. E assim vai eliminar a retenção de líquidos sobre o corpo. Ok? Mas por que eu estou falando isso? Bom, as metodologias ativas são parecidas com isso que eu propus aqui para vocês a respeito do limão. Como assim? Bom, ações simples. Veja que eu falei aqui sobre hidrólise, né? Expliquei um pouco sobre alcalinidade, falei um pouco sobre retenção de líquidos. Tudo isso são ocorrências comuns dentro de casa e que podem ser levadas para a sala de aula. Esta é uma das metodologias ativas. A metodologia ativa chamada
PBL, em inglês Problem Based Learning, ou aprendizagem baseada em problemas. É quando você sugere um problema do senso comum para o meio científico e que você atribui teorias científicas para coisas comuns do nosso dia a dia. E em que consiste a PBL? A PBL, que é essa aprendizagem baseada em problemas, está focada justamente na parte teórica dos conhecimentos, em adquirir conhecimentos a partir do desenvolvimento de problemas, desenvolvimento de suas resoluções. As vantagens da PBL é justamente porque elas promovem uma interdisciplinaridade. Você viu aqui que eu falei, por exemplo, da força-trabalho, que a faca exerce uma pressão sobre o limão, isso é física. Falei sobre a hidrólise e a alcalinidade, que é química, e falei um pouco sobre a retenção de líquidos, que é um processo biológico. Além digamos assim, dessas vantagens da PBL, tem também a questão da construção do conhecimento através de debates, de discussões a respeito da melhor solução para o problema. Tem-se também a aprendizagem baseada em projetos, também chamada de ABP. Ela costuma produzir seminários e desafios. Essa aprendizagem baseada em projetos é bastante parecida com a aprendizagem baseada em problemas. A única coisa que vai modificar seria o resultado final, que no caso ela deve produzir o quê? Um cartaz, um vídeo, um seminário a respeito daquilo que foi aprendido na disciplina. Temos também um outro método, que é o método da gamificação. É produzir jogos com o objetivo de engajamento do aluno, engajar o aluno promovendo a sua ação, a sua interatividade e o seu conhecimento de uma forma mais criativa. O professor coloca jogos de forma interativa para que os alunos resolvam desafios. Esses jogos devem ser bem administrados de uma forma bastante inteligente e que possa provocar, digamos assim, uma interação, mesmo que seja virtual em tempos de pandemia. Temos ainda o método da sala de aula invertida. Como funciona a sala de aula invertida? É justamente quando o aluno traz o seu aprendizado de casa para a escola. Então a sala de aula já não é mais a escola, a sala de aula é em casa. O que acontece? O aluno, de forma online, vai aprender e buscar os seus conhecimentos. O professor, é claro, vai funcionar como mediador. Apresenta-se o teórico para o aluno constrói aquele conhecimento dentro de sua casa, buscando e pesquisando em livros e internet, e depois ele leva esse conhecimento para o momento presencial, que é o momento na escola. O que está acontecendo atualmente? Muitas escolas estão com um formato híbrido e tentam aplicar a sala de aula invertida, e que está sendo, de certa forma, não diria ineficaz, mas não está sendo da forma adequada. Porque o que está acontecendo? O aluno vai para a escola, recebe a aula, em vez de produzir junto com o professor o conhecimento adquirido anteriormente em casa. Ele vai para a sala de aula, aprende lá no presencial, volta para a sua casa, tem aqueles alunos que só estão recebendo aula online e que não conseguem ter essa interação com o professor. De certa forma, continua aí o modo tradicional. O professor continua sendo o detentor do conhecimento e continua só repassando todo o conteúdo para o aluno. No método da sala de aula invertida, é justamente voltar para o aluno a detenção de seu conhecimento, a produção de seu conhecimento. E o momento presencial é para que o aluno tire as dúvidas com o seu professor. Dessa forma, o aluno deve ter a responsabilidade para que ele possa, de fato, buscar esse conhecimento longe de seu professor.
que ele consiga ser autônomo a ponto de buscar aquilo que deve ser o aprendizado. O professor vai apontar quais são os conhecimentos que o aluno deve ter. O aluno vai pesquisar e vai trazer para a sala de aula as suas dúvidas. Para isso é necessário também que o professor tenha um excelente planejamento para que possa tornar o aprendizado do aluno de uma forma bem mais prática e mais dinâmica. Temos ainda a aprendizagem entre pares, que é justamente dividir a sala em pequenos grupos, pode ser em duplas, e aí o professor aplica questões para os alunos. Essas questões vão ser respondidas em duplas ou pequenos grupos, dependendo do número de alunos daquela sala de aula. E aí o que acontece? O professor vai verificar, né, quantos acertos houve. Se tiver pelo menos 70% dos acertos da turma, então ele vai repassar para uma nova questão. Ele vai explicar aquela questão, como era que deveria ser feita, e vai repassar para uma nova questão com um outro tópico. Se tiver acertos entre 30% e 70%, pelo menos, o que vai acontecer? O professor vai reagrupar aqueles alunos, né? Colocar outros alunos em um grupo, né? Trocar alguns alunos para rever, né, digamos assim, a estrutura da sala de aula. Ele vai reagrupando os alunos e vai considerar o aprendizado entre eles. Os alunos vão discutir entre si as questões para poder ter uma oportunidade de fazê-la, uma oportunidade de, quem sabe, um acerto. Se não houver, se os alunos, se menos de 30% dos alunos acertarem, no caso, o professor vai ter que rever todo o conceito daquele conteúdo teórico que ele aplicou em sala de aula. Temos ainda a cultura maker, né? Aquela história do faça você mesmo, né? O do it yourself. Pois é, faça você mesmo foi uma cultura bastante disseminada, principalmente na época do ex-presidente norte-americano Barack Obama, porque ele acreditava que essa metodologia era o carro-chefe para a nova revolução industrial, em que os alunos desenvolviam a autonomia e a criatividade na produção do próprio conhecimento. E como é que é feita essa questão do faça você mesmo? Algumas escolas não têm infraestrutura para poder desenvolver esse método da cultura maker, mas podem ser desenvolvidos sem tanta estrutura. Podem ser feitos, por exemplo, compostagem de lixo, hortas comunitárias, né? Ou seja, podem ser feitos uma série de aprendizagens de modo prático, que seria o chamado botar a mão na massa. E como seria isso para o português, por exemplo? Com produções, né? Pode ser produção textual, fazer um concurso com produções textuais, cordéis, poemas, dentre tantos outros. As vantagens da cultura maker é justamente de desenvolver o trabalho em equipe, a liderança, a autonomia e a criatividade desenvolvidos dentro da personalidade de cada estudante. A sétima metodologia que nós podemos apresentar aqui é a metodologia da Storytelling, que seria a própria contação de histórias. Essa metodologia aumenta em 20 vezes a capacidade de memorização dos alunos e consiste em justamente contar histórias de formas criativas, utilizando técnicas de criação narrativa. Os alunos podem desenvolver vídeos, podem desenvolver paródias, podem desenvolver tutoriais, ou seja, eles podem utilizar a própria tecnologia a seu favor. E desenvolvendo essa tecnologia, aumenta a proatividade, a criatividade do aluno. Temos também a metodologia chamada Estudos do Meio. Essa metodologia consiste em visitar outros campos, ou seja,
sair do método tradicional da sala de aula e ir buscar o próprio conhecimento em outras localidades. Mas como buscar o conhecimento em outras localidades em tempos de pandemia? Pelo modo virtual. É nesse momento em que o professor pode conduzir os seus alunos a visitar museus, visitar outras localidades através do próprio meio virtual, para que o aluno conheça outras realidades e consiga aí obter um aprendizado. É necessário que essas aulas não sejam simplesmente aplicação de metodologias tradicionais dentro de um meio externo, mas que elas possam de fato terem um aprofundamento didático, para que o aluno visite, conheça a realidade e consiga assimilar o aprendizado a partir dela. Você deve estar se perguntando: sim, Lessa, e aí, não fez o café? Continuou aqui na aguinha com limão? Justamente, a ideia da água com limão pode ser aplicada em qualquer uma dessas tecnologias. Eu falei para você, ou melhor, dessas metodologias. Eu falei para você, por exemplo, da PBL. Eu posso muito bem aplicar essa técnica da água com limão, tanto na metodologia do storytelling, que seria da contação de histórias, né? Em que se produzia aí uma história a partir dessa rotina, né, de estabelecer uma rotina do uso da água com limão pelas manhãs, observar o que é mito, o que é verdade dentro dessa ação, ok? Então pode ser desenvolvida aí uma série de conhecimentos, de aprendizagens a partir da água com limão, a partir de um acordar pela manhã, a partir de exercícios físicos, a partir de coisas rotineiras que nós fazemos no nosso dia a dia. Afinal, o conhecimento científico partiu justamente do senso comum. Vários pesquisadores, a princípio, se mostraram como responsáveis pela sua aprendizagem e começaram a se perguntar por que de cada manifestação que eles presenciavam. Por que isso ocorre? O que deve ser isso? Né? Então eles criavam hipóteses, né, para essas problematizações e daí partiam os seus objetivos. O objetivo era o quê? Compreender como aquilo ocorre, compreender o que é aquilo lá, compreender por que água com limão faz bem à saúde antes do café da manhã. Então veja que tudo isso aí, todos esses conhecimentos partiram do senso comum para poderem ser produzidos ciência. O que nos acontece atualmente é que os nossos estudantes estão, de certa forma, acomodados na metodologia tradicional. O professor é que tem que levar o conhecimento para a sala de aula. Muitas vezes, os pais e as mães, por exemplo, colocam esse costume também nos seus filhos, porque foram educados dessa forma, de ajudar o filho a fazer a tarefa. Deixa o seu filho tentar fazer sozinho. Se ele não conseguir, você pode indicar uma coisa ou outra, mas deixe que ele faça sozinho, deixe ele se descobrir o mundo pela sua própria curiosidade, despertar curiosidade, despertar autonomia e liderança de si mesmo, não faz mal a ninguém. Então, se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Mas o que mais que nós podemos fazer além disso? Bom, como eu falei a respeito da retenção de líquidos, né? Por que ocorre a retenção de líquidos? Como é que a gente pode trabalhar isso na língua portuguesa? Dentro da produção de texto. Nós sabemos que atualmente, com as relações sociais cada vez mais líquidas, de acordo com o Bauman, né? Que as pessoas estão sempre em busca da praticidade, como diz a questão do modelo norte-americano de vida. Então você já pode envolver inglês, já pode envolver sociologia nisso, né? As pessoas estão buscando cada vez mais praticidade e buscam cada vez mais alimentos fast food, alimentos processados,
e com isso está cada vez mais prejudicando a sua saúde. Prejudicando a sua saúde é tema de redação, né? Nós podemos trabalhar a redação, como combater, por exemplo, as doenças modernas, como é o caso do diabetes, da hipertensão, que cada vez mais atingem as pessoas. Podemos observar, por exemplo, gráficos, matemática, né? Os gráficos em que a população, uma progressão aritmética em que se mostra a população cada vez mais consumindo alimentos processados, ou que se mostra o desenvolvimento da obesidade entre as pessoas de uma determinada faixa etária. Você pode, por exemplo, observar geografia, né? Ver a questão do conhecimento histórico, como foi que desenvolveu, o que o processo de globalização tem a ver com isso. Então tudo isso aí é interdisciplinar. As disciplinas vão se complementando. Você pode, por exemplo, falar sobre a questão da má alimentação das crianças, né? A má educação alimentar. As crianças cada vez mais comendo recheados e deixando de lado as frutas e legumes. E é claro, pessoal, que conhecimento não se constrói sozinho. Não significa dizer que o aluno vai construir o seu conhecimento sozinho. Ele vai sim ter a ajuda do professor. Só que o professor não vai ser mais o detentor do conhecimento. Ele vai ser o orientador, certo? E como o conhecimento se constrói com a orientação e a ajuda do professor, eu quero agradecer aos professores Edson Silva, Fagner Silva e Marinaldo Souza, que foram nossos consultores de Física, Química e Biologia. Muito obrigada pela parceria de vocês, queridos. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!